Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Nós encontramos na Bíblia mandamentos, profecias, nós encontramos literatura poética, tipo salmos, mas nós encontramos também muitas histórias gerais do que aconteceu com o povo e histórias pessoais do que aconteceu com os servos de Deus. E tudo isso é para nós tirarmos lições e proveito para utilização no nosso dia a dia. O Davi é muito mencionado na Bíblia, é uma pessoa que pode ser referência em muitas áreas. Muito falho, cheio de defeitos, um mau chefe de família, um mau pai, muito falho em muitas coisas, sem cultura, mas é tido como um homem segundo o coração de Deus. E é um perfeito exemplo da graça. Deus trata conosco pela graça, e para nós estarmos na graça de Deus, temos que estar na posição de receber a graça. Deus quer que cada um de nós esteja com a humildade necessária, com a fé necessária, com a dependência necessária para recebermos a graça de Deus. Graça é um favor que a gente não merece. É Deus nos dando algo sem que tenhamos necessariamente trabalhado por aquilo. Graça é isto, é algo que vem de Deus sem que haja necessariamente o nosso merecimento ou o nosso trabalho. O Davi foi criado pobre, existem dúvidas sobre a sua origem, filiação, e o Davi era desprezado, era de uma família, o último dos filhos, pelo menos como é mencionado na Bíblia, e que recebia as tarefas mais árduas, difíceis, não teve oportunidade de estudar, de frequentar os melhores ambientes sociais, foi criado praticamente no mato, no deserto, e por isso mesmo ele teve de Deus as oportunidades de desenvolver habilidades e talentos que seriam muito necessários mais tarde, por onde ele tivesse que passar. Deus queria escolher o Davi para levá-lo aos píncaros da glória. Ele veio lá da pobreza, lá da situação mais baixa da sociedade, e a Bíblia narra a história de Davi, como Deus vai conduzindo o seu servo até que ele, sofrendo, batalhando, servindo, trabalhando, sendo humilhado, correndo, fugindo, tendo que se esconder, passando necessidades, passando fome. Por fim, ele se torna líder de um bando de pessoas inicialmente marginalizadas da sociedade, pessoas da pior qualidade, mas que Davi vai incutindo neles também um temor a Deus, uma busca do Senhor, e Deus vai trabalhando aquele grupo, e Davi desenvolve então a liderança necessária para que ele pudesse chegar onde chegou e se tornar o rei de Israel. Davi se tornou líder daquele grupo, inicialmente de uns 400, que cresceu para 600, depois vieram as mulheres e filhos, aquele grupo se estabeleceu, foi o núcleo de uma cidade chamada Ziclag, entre Judá e os filisteus, e o Davi, então, com aquele grupo, passou muitas lutas, teve que fazer muitas guerras e, por fim, ele foi conduzido pelo Senhor para morar nos arredores de Hebrom, no sul de Judá, nos limites com o deserto. Naquela região desprezível, porque não era de grandes plantações, não era de grandes riquezas minerais e riqueza de jeito nenhum. Era uma região pobre, mas ali mesmo,
por isso mesmo, Davi teve a liberdade de desenvolver a sua liderança num sentido maior do que era com o pequeno povo dele. Davi se tornou rei de todo um estado que era a província de Judá. Ele se tornou rei, então, de uma tribo de Judá, que inicialmente não despertou em nada nos filisteus o olho grande. Não tinha muita riqueza, não tinha nada de muito valorizado ali para que os filisteus se preocupassem com ele. Os filisteus estavam de olho lá no espólio do Saul, lá mais para o norte. E isto fez com que Davi tivesse 7 anos de tranquilidade em Judá para governar, estabelecer um reino. Acabou se tornando muito poderoso e começou então dessa forma a despertar o olho grande de outros e outros líderes no mundo. A partir dali, tudo aconteceu muito rapidamente. Davi foi reconhecido como o salvador da pátria, por causa da liderança dele sobre Judá, que se tornou um país poderoso, na época uma tribo poderosa, um estado poderoso. Ele foi reconhecido pelos outros como a pessoa indicada para ser o novo rei de Israel. E para isto contribuiu o fato de todos saberem que já havia alguma profecia da parte de Deus indicando que Davi seria o rei. Eu quero aqui em 1 Crônicas, no capítulo 14, falar um pouco sobre as andanças de Davi assim que ele foi reconhecido rei. Ele procurou um lugar para estabelecer a capital, principalmente onde colocar a arca da aliança de Deus e levantar para Deus um tabernáculo. Este era o sonho de Davi, levantar para Deus um templo, um tabernáculo, uma morada aqui na terra e que Deus fosse glorificado. Então, vamos estar analisando esse texto aqui. Eu quero ler com você o seguinte: ouvindo os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo o Israel, eles se apavoraram, subiram todos para prender a Davi. Eles achavam que era tarefa fácil, porque os filisteus dominavam Israel, eram poderosos, muito mais do que Israel. E Davi era rei de um pedacinho do país. Eles fizeram pouco caso de Davi e acreditaram que com facilidade iriam lá com um exército muito maior e prenderiam Davi com facilidade. Mas Davi consultou a Deus e saiu contra os filisteus. E Davi consultou o Senhor. Isso é muito interessante na vida de Davi. Ele sempre consultava a Deus a respeito do que faria. E perguntou: Deus, eu subirei contra os filisteus? O Senhor disse: sobe, que eu os entregarei nas tuas mãos. Davi foi para a guerra e as condições lhe foram favoráveis, porque aquela primeira batalha aconteceu num terreno montanhoso, onde as pessoas individualmente, a infantaria leva vantagem sobre a cavalaria e os carros dos filisteus. Os filisteus foram vergonhosamente derrotados, mas entenderam que aquilo foi por causa das circunstâncias, que eles tinham que voltar e se reorganizar para lutarem no plano. E assim os carros de guerra e os cavalos fariam diferença. E vieram. Mas Davi consultou a Deus de novo. Veja como é importante. Deus disse: dessa vez não vai ser como da primeira. Da primeira vez você foi de frente e enfrentou. Agora não. Você vai dar a volta por trás, como que numa emboscada, para apanhá-los de surpresa. E quando você perceber um barulho de marcha pela copa das amoreiras, então sai a atacar os filisteus. É que eu, o Senhor, já saí à tua frente. Deus deu essa orientação. Davi cumpriu rigorosamente. Os filisteus foram apanhados de surpresa e foram vergonhosamente derrotados de novo. E assim aconteceu sempre com Davi, porque ele sempre consultava a Deus. Meu irmão, você tem
consultado a Deus sobre o que vai fazer, você busca orientação, consulta na Bíblia, o Espírito Santo, o seu líder, a sua líder sobre o que deve fazer. Deus gostaria de ver você uma pessoa dependente, que sempre buscasse orientação, sempre consultasse a vontade de Deus antes de fazer qualquer coisa. Proponha isto no coração. Antes de fazer qualquer coisa, consulte ao Senhor para você fazer a vontade dele e não a sua.